Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Ainda dando continuidade à série de mensagens concernente ao fruto do Espírito, eu tenho certeza de que Deus tem tratado com a tua alma, tem revelado a palavra dele e, acima de tudo, você tem aprendido. Coisa boa é aprender a palavra de Deus. Tá certo? O texto base dessa série de mensagens está em Gálatas capítulo 5, verso 22 e o 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Vamos estar orando. Eterno Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz, que tudo vê. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que nos tornemos dignos, Senhor, de falar da Tua palavra e poder se expressar de acordo com a Tua vontade. Somos falhos, pecadores, reconhecemos isso, mas também reconhecemos que estamos aqui para estar totalmente disponível a fazer a Tua vontade, se Tu quiseres. Amém e amém. Amados, estamos no último fruto do Espírito, a saber, domínio próprio. Sim, e já falávamos sobre as características da falta de domínio próprio, onde a qual falávamos sobre o orgulho, sobre a impaciência, o descontrole e a ignorância, tá certo? E nós vamos entender o que é preciso dominar. O que é que eu preciso dominar em minha vida, pastor? Sim, a primeira coisa que a gente precisa dominar é as nossas próprias vontades. Porque o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos irmãos em Efésios, capítulo, glória a Deus, capítulo 6, falando sobre a batalha espiritual. E ele vai dizer que nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra os principados e potestades. Este mesmo apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que era para ele fazer de bom, ele não fazia, mas fazia o oposto daquilo. Então, nós temos uma origem pecaminosa. Por mais que muitas vezes queiramos ser bons, mas, infelizmente, a nossa língua, muitas vezes, ela vai acarretar muitas consequências boas e mais. Você está entendendo? Então, quando eu falo que eu preciso, acima de tudo, aprender a dominar, a primeira coisa são as minhas vontades. Gênesis 4:7 diz: se procederdes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. As nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. Para isso, é necessário ter conhecimento de si mesmo e das fraquezas para saber dominá-las. As vontades da carne precisam ser controladas. Entendeu agora? Que as vontades da carne precisam ser controladas. Por quê, pastor? Porque se eu der brecha, infelizmente, ficará difícil de eu agradar a Deus. Se eu der brecha, infelizmente, eu não conseguirei lograr para uma vida em santidade. Você está entendendo? A Bíblia vai nos dizer de que a gente é muito inquieto. E quanto a vontades, se eu não, fazer de acordo com a vontade de Deus, infelizmente, eu estarei fazendo de acordo com a vontade do adversário. Eu sei que não é a palavra que você de fato gostaria de ouvir, mas é a palavra que Deus tem proposto aos nossos corações. Você está entendendo? Porque quando eu vejo a Bíblia, eu começo a
a entender muita coisa na Bíblia. Sim, porque veja o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Mas se não, porém, contesse, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aos homens acerca da vontade carnal, da vontade da carne. Por quê? Porque muitas vezes a gente, dá ouvido à carne e esquece de viver no Espírito. Você está entendendo isso? Então, a primeira característica, ou a primeira coisa que eu preciso dominar é as vontades da carne. Segundo, a minha língua. Tiago capítulo 3, verso do 2 ao 8, diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e tão batidos de rijos ventos por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas tão grandes selva. Ora, a língua é um fogo, é imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de fera, de aves, de répteis e de seres marinhos se domina e tem sido domada pelo gênero humano. E a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregada de veneno mortífero. Um grande desafio é controlar a própria língua. Isso é possível entregando-se totalmente a Jesus. Sim, a gente precisa cada dia fazer como o apóstolo Paulo cita: morrer e deixar Cristo viver em nós. Quando formos tomar alguma atitude concernente ao falar, entenda uma coisa, eu sempre tenho dito isso aqui no ministério que eu lidero com a ajuda de Deus. Se Deus quiséssemos que nós falássemos demais do que ouvíssemos, Deus teria nos dado 2 bocas e não uma, e um ouvido e não 2. Você está entendendo? Por isso que Deus é tão perfeito que nos deu somente uma boca. Imagina o cristão com 2 bocas. Ele já fala muito e ouve pouco. Mas graças a Deus, que Ele tem nos ensinado através da Sua palavra. Que Ele tem nos, a cada dia, nos feito entender e compreender a palavra dEle. Oh glória! Então, outra característica que eu posso aqui também entender que nós precisamos dominar é, primeiro, a gente domina a vontade, a língua e os pensamentos. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Devemos levar o capacete da salvação, Efésios capítulo 6, versículo 17, e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, 1 Coríntios 10:5. Precisamos pensar somente naquilo que é bom para as nossas vidas, ocupar a nossa cabeça ou a nossa mente com coisas que edificam, como diz o ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. Certa feita, Salomão disse: eu quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança.
Você está entendendo? Então, a outra característica daquilo que precisamos dominar são as nossas ações. 1 Coríntios 9:25 diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Os nossos atos devem ser colocados a serviço e obediência de Deus, pois o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 6,14. Portanto, as nossas ações devem ser inspiradas no exemplo de Cristo. Oh glória! O que seria esse exemplo de Cristo? O que eu quero falar sobre isso? Ou o que a Bíblia fala sobre isso? Amados, é tão lindo a gente entender a vontade de Deus e procurar. 1 Pedro 2,21 diz: porque para isto fosse chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Você está entendendo o que Deus quer falar e o que Ele tem falado para mim e para você hoje? Então, amado, aplica o teu coração na palavra do Senhor. Aplica o teu entendimento na palavra de Deus. Deixa eu estar mandando parabéns aqui para os aniversariantes de hoje. Amém? Aniversariantes de hoje. Quem hoje está completando mais uma primavera é o diácono daqui do ministério, que nós fazemos parte, diácono Fábio. Amém? Diácono Fábio Jaime, um homem de Deus, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um obreiro que Deus tem colocado em nossas mãos para que a gente venha a cada dia estar orientando, discipulando ele e a cada dia fazendo com que Deus venha instruí-lo na palavra. Amém? Então, meus parabéns, meu diácono. Deixa eu estar mandando também parabéns para os aniversariantes no dia de ontem. Primeiro, a todos os professores, por essa profissão tão árdua, de pessoas que nos ensinam a ter um futuro, entendeu? Então, a todos os professores, meus parabéns, que Deus abençoe sempre, em nome de Jesus. Parabéns também para minha amiga, a missionária Genoveva Vieira, daqui do bairro de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Recife, tá bom? Ou melhor, em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes, na cidade de Jaboatão, no bairro de Barra de Jangada. Amém? Também parabéns para os aniversariantes que completaram mais a primavera no dia de hoje. Meus parabéns para você. Muitos anos de vida. E que a cada dia Deus possa estar vos abençoando. Hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus. A todos os aniversariantes, meus parabéns. Sim, meus parabéns. E que a cada dia Deus possa estar vos abençoando. Em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E muito obrigado por estar sempre aqui nos ouvindo. Dando continuidade ainda sobre os frutos do Espírito, tá bom? Cheiro no teu coração, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, ó glória!